Boa tarde, turma. Então agora, nesse vídeo, nós vamos trabalhar com o volume do tetraedro regular. Nos últimos dois vídeos, a gente aprendeu a calcular as áreas, né? A área da base, a área lateral e a área total. Agora a gente vai aprender a calcular o volume desse tetraedro regular. Então, para a gente calcular o volume de uma pirâmide, o volume de uma pirâmide é sempre 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o que vai acontecer? Para o nosso cálculo aqui, está faltando somente a altura da pirâmide, que a gente ainda não tem. Porque a área da base a gente já conseguiu calcular, mas a altura a gente ainda não conseguiu. Então, agora, a gente vai calcular a altura. Então, aqui está o desenho, né, do tetraedro e o que a gente vai precisar para calcular a altura da pirâmide. Então, aqui, ó, como você pode reparar, nós temos aqui em rosa a altura. A altura, ela forma um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus. Aqui nós temos o centro do triângulo. Aqui nós temos a aresta. E aqui nós temos o segmento CO, tá? Então, se a gente pegar esses três segmentos, o segmento A, o segmento H e o segmento CO, a gente consegue formar um triângulo retângulo e a gente consegue calcular o valor da altura. Só que aqui, para a gente poder fazer esse cálculo, a gente vai precisar usar um pouco do nosso conhecimento de geometria plana. Então, que tipo de conhecimento é esse que a gente vai ter que usar? Eu não falei para vocês que esse daqui é o centro do triângulo? Então, o que vai acontecer? Esse centro aqui, ele é o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. Então, o baricentro, ele tem uma propriedade. Vamos pegar o triângulo aqui da base, ó, tá vendo? O triângulo da base ele é formado pelos vértices A, B e C. São esses vértices que formam a base, tá vendo? A, B e C. E aqui a gente botou um ponto M. Então aqui, vamos pegar esse mesmo triângulo, só que de forma separada, e vamos colocar aqui no cantinho. Então, eu tenho os pontos A, B e C, o ponto M e o ponto O. O O, como eu disse antes, ele é o baricentro. E o baricentro, ele tem uma propriedade. A propriedade dele é o seguinte, ele vai dividir a mediana que passa por ele, tá? Então, aqui nós temos essa mediana aqui. Ele vai dividir em duas partes. Só que essas duas partes, elas não são iguais, mas elas têm uma proporção. A parte menor, ela vale 1/3 do total desse segmento. Então, aqui o meu segmento OM, tá vendo aqui? OM, que é do baricentro até o ponto M, é a parte menor do segmento CM. Então, ele vale 1/3 desse segmento. E a parte maior, que é a parte CO ou OC, ela vai valer 2/3 do segmento. Então, isso é uma propriedade, tá, gente? Isso vai acontecer com qualquer triângulo. Então, aqui a gente vai usar essa propriedade para poder trabalhar com o CO, para a gente calcular a altura. Então, como a gente já sabe que o CO vale 2/3 do CM, a gente consegue arrumar um número para ele. Por quê? No primeiro vídeo a gente calculou o CM. Então eu vou até pegar aqui a folhinha, ó, tá vendo? No primeiro vídeo aqui, a gente calculou o CM. Olha aqui o CM aqui, ó. Quando a gente estava calculando, ó, a gente usou o teorema de Pitágoras e no final a gente calculou o CM. O CM para a gente aqui, ele saiu a raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai ter o valor de CM e vamos calcular a fração. Então, aqui, ó, a raiz de 3 sobre 2, tá vendo? Então, CO vai ser igual a 2/3 do CM, tá vendo? E o CM vale a raiz de 3 sobre 2. Então, tá ali. Agora eu tenho o valor do CO, porque eu vou multiplicar 2 vezes A, que dá 2A,
e 3 vezes 2, que vai dar 6. E eu tenho isso aqui. Como 2 e 6 são múltiplos, então eu posso simplificar. Aqui vai dar a raiz de 3 sobre 3. Então, o valor do CO eu já tenho, que é esse aqui. Agora eu posso ir lá no Teorema de Pitágoras e calcular a altura. Então, aqui a altura, tá vendo? Eu vou usar a aresta da pirâmide e vou usar o CO que eu já calculei. Então, agora para eu calcular a altura, eu vou usar a aresta ao quadrado igual a altura ao quadrado mais a raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Então, aqui, ó, eu vou ter a ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, tá? Então, ó, vou repetir o A ao quadrado tá aqui, H ao quadrado tá aqui, e agora essa fração vai ficar A ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado dá raiz de 9, e 3 ao quadrado dá 9. Continuando, repete o A ao quadrado, o H ao quadrado, e aqui. Raiz de 9 é 3, então não tenho mais raiz, agora eu tenho só o número 3. 3 ao quadrado sobre 9. O 3 e o 9 são múltiplos, então eu posso simplificar aqui. Vou simplificar por 3, né? Então eu vou ter A ao quadrado sobre 3, certo? Simplificando isso aqui, eu vou ter isso aqui. Vou trocar de lugar o H ao quadrado, vai passar para o lado esquerdo, vai ficar negativo. O A ao quadrado passa para o lado direito, também fica negativo. Vou multiplicar por menos 1 para deixar o H positivo. Consegui deixar o H positivo. Deixei o A ao quadrado positivo. E o A ao quadrado sobre 3 ficou negativo, certo? Porque ele trocou de sinal. Vou multiplicar aqui embaixo para diminuir em cima. Então, A ao quadrado vezes 3 dá 3A ao quadrado menos A ao quadrado. Então, vou diminuir, dá 2A ao quadrado sobre 3. Próximo passo agora é fazer a extração da raiz. Então, ó, H é igual a raiz de 2A ao quadrado sobre 3. Lembrando que, como é uma fração, eu tenho que tirar a raiz do de cima e do de baixo, tá? Então, aqui, ó, raiz de 2 não tem, vou repetir. Raiz de A ao quadrado é A. E raiz de 3 também não tem, vou ter que repetir. Então, aqui somente o A saiu da raiz. O 2 permaneceu, o 3 também. Como a gente tem raiz de 3 embaixo, então a gente tem que racionalizar, tá vendo? Então, ó, vou racionalizar, vou multiplicar em cima e embaixo pelo radical que está aqui. Então, ó, A raiz de 2 vezes raiz de 3 e raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9 e raiz de 9 dá 3, tá? Então, a gente descobriu a altura desse tetraedro, que é a aresta vezes raiz de 6 dividido por 3. Então, a gente já tem a altura. Agora que a gente já tem a altura, no outro vídeo a gente calculou a área da base. Então, agora a gente consegue calcular o volume. Então, a gente vem para cá, tá? Fórmula do volume, 1/3 vezes a área da base vezes a altura. Então, ó, 1/3 vezes a área da base, que é essa aqui, vezes a altura que a gente acabou de encontrar. Então, a gente multiplica. 1 vezes A ao quadrado dá A ao quadrado. A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. Tá aqui. Raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 18. 3 vezes 4 vai dar 12. 12 vezes 3 dá 36. Certo? Então, aqui, ó, não tenho raiz exata de 18, mas eu tenho como extrair. Então, aqui eu vou ter raiz de 18, é a mesma coisa que 9 vezes 2, tá? Então, quando eu vou tirar a raiz de 9 vezes 2, eu consigo raiz de 9, que dá 3, e o 2 permanece dentro da raiz. Então, aqui eu simplesmente tirei o 3 de dentro da raiz do 18, tá? Então, tá aqui, é esse 3 aqui. 3 e 36 são múltiplos, então eu posso simplificar.
Então, eu simplifico por 3 e vai dar A ao cubo raiz de 2 sobre 12. Então, toda vez que eu quiser calcular o volume de um tetraedro regular, eu vou utilizar essa fórmula aqui, tá? Então, eu não preciso ficar me matando, fazendo essa conta aqui, todas as vezes que cair um problema de tetraedro regular. Então, eu já tenho todas as fórmulas que eu preciso agora, tanto para a altura da pirâmide, como para calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Então, eu tenho todas as fórmulas. No próximo vídeo, a gente vai fazer um exercício de como calcular essas medidas, tá? Quando ele te dá a aresta.